O Guardião do Umbral. A sombra como portal para o self. O que você tem medo de olhar é o que precisa ser visto. Quando falamos sobre o Guardião do Umbral, estamos falando de algo profundamente simbólico, arquetípico, que surge como o guardião da fronteira entre o consciente e o inconsciente. Esse guardião representa tudo o que nos impede de atravessar para uma nova dimensão do nosso ser, onde a verdadeira transformação pode ocorrer. O umbral, essa fronteira entre os mundos, é também onde a sombra se encontra com o self. O que ocorre quando enfrentamos a sombra não é apenas um confronto com os aspectos negativos de nós mesmos, mas um encontro com um poder transformador que reside no reconhecimento desses aspectos. O guardião do umbral no processo de individuação. A jornada para o self é uma jornada que começa no limiar da consciência. Ela é marcada por uma fronteira invisível, mas poderosa, o umbral. A palavra umbral evoca a imagem de um portal, algo que separa um mundo de outro. Para Jung, o umbral é o ponto de transição, e quem está à frente desse portal é o guardião. Ele pode assumir muitas formas, mas sempre se apresenta como uma força que desafia o indivíduo a confrontar os aspectos mais obscuros de si mesmo. Jung nos lembra que o processo de individuação, o caminho para a integração do self, exige que enfrentemos a nossa sombra. A sombra é a parte de nós que negamos, escondemos ou simplesmente não queremos ver. Mas a sombra não é apenas a nossa fraqueza. Ela também contém potenciais não reconhecidos, talentos esquecidos e a capacidade de alcançar uma realização que transcende a superficialidade do ego. Ao encontrarmos o guardião do umbral, o primeiro passo é entender que ele não é um inimigo, mas um convite. Esse convite, muitas vezes disfarçado de resistência, exige que nos afastemos das velhas crenças e estruturas de segurança. E ao cruzarmos esse umbral, encontramos a nossa verdadeira força. O guardião do umbral e os arquétipos. Em muitas culturas e mitologias, o guardião do umbral aparece de diversas formas. Ele pode ser visto como um dragão guardião, como na mitologia nórdica, onde o dragão, Fafnir, impede que o herói alcance o ouro da sabedoria e poder. Aqui, o dragão é um símbolo de obstáculos internos, de que algo que precisa ser confrontado e vencido para que o herói possa evoluir. Fafnir não é apenas um inimigo a ser derrotado, ele é a personificação daquilo que impede o crescimento, a limitação que reside dentro de nós mesmos. Outro exemplo clássico pode ser encontrado na mitologia grega, com a figura de Cerberus, o cão de 3 cabeças que guarda os portões do inferno. Cerberus é o guardião do limiar, não permitindo que aqueles que não estão preparados entrem no reino do inconsciente. Da mesma forma, o guardião do umbral em nossa psique funciona como um filtro, testando se estamos prontos para enfrentar os aspectos ocultos de nossa psique. A sombra como portal. O guardião do umbral, então, não é apenas uma força negativa, ele é um intermediário que nos leva ao encontro de nossa sombra. Esse encontro é essencial para a jornada de individuação. A sombra pode se manifestar de diversas formas nos nossos sonhos, nas nossas relações e até mesmo em momentos de crise, quando somos forçados a encarar aquilo que sempre tentamos evitar. A sombra, como um portal, nos leva a um território desconhecido, onde as respostas para os nossos maiores medos e desejos estão enterradas. Por exemplo, imagine um sonho em que você se vê em uma floresta escura, rodeado de criaturas misteriosas. Você está à beira de um precipício,
mas sente uma estranha atração por esse abismo. Nesse sonho, a floresta escura representa a parte inconsciente da mente, o território da sombra, o precipício. Por sua vez, simboliza a fronteira entre a segurança do ego e o desconhecido do inconsciente. Ao olhar para o abismo, você sente medo, mas também uma força que o impulsiona a seguir em frente. Esse medo é o guardião do umbral, que questiona se você está pronto para descer nas profundezas do seu próprio ser. Enfrentando o guardião, a resistência interior. O guardião do umbral não é fácil de enfrentar. Ele nos desafia e, muitas vezes, nossa resposta inicial é a resistência. O que ele nos pede, em última análise, é que abandonemos as ideias preconcebidas, as máscaras sociais e as falsas identidades que usamos para nos proteger. Ele exige uma rendição do ego, não uma rendição no sentido de fraqueza, mas uma rendição no sentido de humildade diante da vastidão da psique humana. Essa resistência é uma das maiores barreiras para o crescimento. Lembremos-nos de que a sombra, enquanto ela for ignorada ou reprimida, será um obstáculo constante na nossa jornada. O guardião não permitirá que avancemos até que estejamos prontos para enfrentar esse lado de nós mesmos. Essa resistência pode se manifestar de diversas formas, desde a negação ativa até os medos irracionais. Mas no fundo, toda resistência está ligada ao medo da perda do controle da identidade. Mitos e símbolos que refletem o guardião do umbral. Em muitos mitos, o guardião do umbral é uma força que se apresenta de maneira paradoxal. Por um lado, ele é o inimigo, mas por outro, ele é a chave para a transformação. No mito de Perseu, por exemplo, ele deve confrontar a Medusa, um ser monstruoso que transforma em pedra aquele que a olha nos olhos. A Medusa é uma representação do medo, daquilo que precisa ser enfrentado para que a transformação ocorra. Mas, para ver além do medo, Perseu precisa usar um escudo polido, uma metáfora para a forma como precisamos ver nossas sombras com uma nova perspectiva. Outro mito interessante é o de Hércules e seus 12 trabalhos. Cada trabalho representa uma prova, uma travessia do limiar. E todos os desafios de Hércules são, de alguma forma, representações do guardião do umbral que ele deve enfrentar para realizar sua jornada. Um dos mais emblemáticos é o trabalho de capturar o Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda os portões do inferno. Hércules, ao confrontar o cão, não só enfrenta um monstro físico, mas também encara seus próprios medos internos e limitações. O guardião como transformação. O guardião do umbral não deve ser visto como um obstáculo, mas como uma oportunidade para o despertar. Ele nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar as partes de nossa psique que tentamos evitar. O que ele nos oferece não é a destruição, mas a possibilidade de integrar esses aspectos sombrios e transformá-los em força criativa e consciência expandida. Ao nos aproximarmos da sombra e atravessarmos o umbral, experimentamos uma verdadeira transformação. O que antes era reprimido ou temido torna-se uma parte essencial de quem somos. Esse processo de integração da sombra é, afinal, o processo de individuação, o caminho para o verdadeiro self. Através do guardião, encontramos não a destruição, mas a reconciliação entre o consciente e o inconsciente, e é aí que reside o verdadeiro poder de nossa psique. Símbolos e imagens. O dragão. Em muitas culturas, o dragão é visto como o guardião do tesouro, mas esse tesouro só pode ser alcançado após enfrentar a fúria do dragão. Ele simboliza o poder que se encontra do outro lado da sombra.
Cérbero, o cão de 3 cabeças, a criatura mitológica que guarda os portões do inferno, representa o medo, o isolamento e a resistência à mudança. Ele está no limiar entre a vida e a morte, uma metáfora poderosa para os nossos próprios medos. A medusa, ela simboliza a natureza aterrorizante da sombra, que, se encarada diretamente, pode paralisar, mas ao aprender a olhar para a sombra com uma perspectiva diferente, podemos usar seu poder. Neste episódio, convidamos você a refletir sobre o seu próprio guardião do umbral. Quais são os desafios e resistências que você encontra ao tentar se conhecer mais profundamente? O que precisa ser enfrentado para que você possa se transformar e alcançar uma maior integração entre o consciente e o inconsciente? E para você que chegou até aqui e que gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo.